novas mensagens obtidas pela Polícia Federal reforçam os argumentos utilizados para manter Daniel Vorcaro preso no âmbito da Operação Compliance Zero. Lembrando o seguinte, tem um monte de telefone que ainda sigilos não foram quebrados. E o próprio ministro André Mendonça revelou que tem um iCloud, que é um arquivo na nuvem, né, que ele mandou quebrar o sigilo do sicário, onde pode ter muita coisa sobre o Vorcaro. Principalmente as sujeiras, coisas de mafioso, porque toda sujeira grande, inclusive quando ele mandou quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim numa simulação de assalto, foi ao sicário que ele pediu. Tá? Segundo os investigadores, os diálogos indicam a existência de uma estrutura paralela voltada à obtenção de informações sigilosas, intimidação de adversários e até interferência nas investigações. A Polícia Federal aponta a atuação de dois grupos conhecidos como a Turma e os Meninos, que teriam reunido policiais, hackers e outros operadores para atender os interesses ligados ao banqueiro. A Polícia Federal também destaca depoimentos de ex-funcionários que relataram ter recebido ameaças de pessoas que se apresentavam como intermediários do Vorcaro. Outras mensagens apontadas pela investigação mostram a organização de festas de luxo e o pedido de uma aeronave para transporte de garotas de programa, um avião, para transportar garotas de programa. A defesa de Daniel Vorcaro nega qualquer tipo de irregularidade. Você vê, enquanto aqui no meu estado nós tivemos o pessoal do presídio de Igaraçu levando garotas de programa em van e tendo lá uma fabriqueta de droga que já todo mundo saiu da cadeia, viu? Inclusive os bandidos do poder público saíram da cadeia. Aqui no meu estado. Aí o Daniel Vorcaro, não, já era um negócio sofisticado. As garotas de programa iam num avião. Entendeu? Libera uma aeronave para levar as garotas de programa. Isso aqui foi no presídio, viu? E aqui é o Daniel Vorcaro. Bem, no relatório da Polícia Federal, que o ministro André Mendonça levantou o sigilo, é possível ver fotos mostrando Vorcaro ao lado do senador Ciro Nogueira em vários momentos de proximidade. A investigação também aponta que uma proposta apresentada por Ciro Nogueira para elevar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$1 milhão por depositante teria sido elaborada dentro do setor jurídico do Banco Master. Presta atenção, isso aqui é muito grave. Os outros bancos escaparam, tá? Porque hoje, se o Master deu um trambique, teve o caso da Ficto, teve o Will Bank, são várias instituições que vocês viram que foram liquidadas. Você tem pessoa física ou pessoa jurídica, CNPJ ou CPF, até 250 mil você consegue resgatar. Quem paga são os outros bancos. Entendeu? BTG, Bradesco, Itaú, Fundo Garantidor são os outros bancos. Então ele queria, já pensando provavelmente em dar um trambique, que elevasse para R$1 milhão, tá? Ainda segundo o relatório da Polícia Federal, Daniel Vorcaro descrevia o senador Ciro Nogueira como um dos seus grandes amigos. A Polícia Federal cita encontros frequentes, viagens internacionais e reuniões sociais privadas como indícios de uma relação próxima e duradoura. Em uma das conversas, Vorcaro afirma à então namorada, a Graef, que o Ciro Nogueira era um senador e um dos meus grandes amigos da vida. Aqui, a mensagem. Meus grandes amigos da vida. O relatório também destaca as trocas de mensagens com expressões como saudades. Como você tá, meu amigo? Olha, eu quero lhe ver. Vê a amizade do senador com Daniel Vorcaro. Num relatório organizado em slides de PowerPoint, a Polícia Federal detalhou o que considera ser a ligação entre o senador Ciro Nogueira e o banqueiro Daniel Vorcaro, no caso do Banco Master. Segundo a Polícia Federal, a empresa CNPJ
LF Empreendimentos Imobiliários. Essa empresa, pode jogar essa telona lá, ó, isso aqui é da Polícia Federal, viu? Essa empresa, o Ciro Nogueira, o senador, é sócio. A empresa aparece como principal elo financeiro entre o Ciro e o Daniel Vorcaro. Os investigadores afirmam que a empresa movimentou cerca de 20 milhões de reais em um ano, embora tenha declarado um faturamento de apenas 832 mil reais nesse mesmo ano. A Polícia Federal também diz ter encontrado mensagens que indicam uma ordem de Daniel Vorcaro para o pagamento de 350 mil reais em dinheiro vivo ao senador Ciro Nogueira. Dinheiro vivo. 350 mil em dinheiro. Não é Pix, não. Dinheiro. Segundo a investigação, a determinação teria sido feita ao operador o Fabiano Zettel, apontado pela PF como integrante do esquema investigado do caso Master. Aliás, esse braço financeiro, dizem que se o Vorcaro não delatar e se o Zettel delatar, dá no mesmo. Porque o dinheiro fluía por ele, pelo Fabiano, tá? Tem mais. Os hotéis de luxo em Lisboa. Aí você pergunta, mas foi lá no Gilmar Palousa? Teve também. Teve também. Tá? Assim como Londres. Ele fez uma homenagem ao Alexandre de Moraes. Só de uísque eles gastaram numa tarde 3 milhões e 200 mil. Só de uísque. A Polícia Federal afirma que Daniel Vorcaro pagou as diárias de um hotel de luxo em Lisboa para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, durante uma viagem realizada em 2024. Segundo a Polícia Federal, mensagens atribuídas a Vorcaro mostram o banqueiro solicitando reservas e quartos para o Ciro e para Hugo Mota, em referência ao senador Ciro Nogueira e o deputado Hugo Mota. Questionado sobre o caso, Hugo Mota diz que está tranquilo, que confia no trabalho dos órgãos de investigação e defende uma apuração isenta, imparcial. Vamos ver o que ele disse, vai. Com relação ao pagamento de diárias para o senhor por Vorcaro em Lisboa em 2024. Os órgãos de fiscalização estão trabalhando, eu tenho tranquilidade sobre as minhas relações e defendo que as investigações elas possam acontecer. Eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. Ele pagou efetivamente? Não vejo problema, é um evento corporativo, um encontro jurídico, que inclusive participei esse ano já como presidente da Câmara, então não vejo problema algum. E por que o pedido de privacidade? Qual o pedido de privacidade? A matéria fala que foi solicitado que houvesse muita privacidade. Por parte de Daniel Vorcaro. Não me recordo do pedido de privacidade, não posso falar por aquilo que eu não fiz. Mas efetivamente o banco pagou as diárias do senhor, presidente? Sileide, eu tenho muita tranquilidade com relação a isso, as investigações estão aí, os órgãos estão trabalhando e eu defendo que as apurações possam acontecer da maneira mais isenta e imparcial possível. Eu sou um deputado que sempre defendi o bom exercício da atividade parlamentar, sempre legislei com responsabilidade e presido a Câmara com essa mesma responsabilidade. Então eu tenho muita tranquilidade com relação a isso e essas colocações, esses vazamentos, eles não me preocupam de forma alguma. Capitão Nascimento comandando o Brasil. O pessoal falando que o Vorcaro quebrava o Brasil no primeiro dia se fosse presidente. Capitão Nascimento no primeiro filme, que os outros não gostei não. É quando ele falava assim, pede pra sair, pede pra sair. Não tem um que peça pra sair. Essa confusão toda foi bater em tudo quanto é telejornal. Eu tenho um trechinho do Jornal Nacional, vai. A investigação reuniu fotos de viagens do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com o senador Ciro Nogueira. Registros dentro de um jatinho nos Estados Unidos em 2024 e nos Alpes franceses em 2025. De acordo com a Polícia Federal, havia elevado grau de proximidade pessoal, materializada por registros de encontros frequentes em ambientes privados, viagens internacionais e reuniões sociais recorrentes. Em um padrão que, segundo a PF, revelava vínculo próximo e duradouro. A investigação apontou que a relação entre os dois ia além da amizade. Uma relação funcional e instrumental, estruturada a partir da convergência de interesses ilícitos e orientada pelo benefício mútuo. Segundo a PF, Ciro Nogueira atuava no Senado defendendo os interesses do ex-banqueiro e Vorcaro oferecia vantagens indevidas, como o custeio de viagens internacionais de alto padrão. Agora, presta atenção nisso. Você vê que o
o ministro André Mendonça mandou divulgar, falou assim, essa parte pode divulgar, que é o Ciro Nogueira e cita o Hugo Mota. Quer dizer, o Ciro Nogueira, senador, ex-ministro, e o Hugo Mota, presidente da Câmara. Mas já teve a matéria da Veja falando do presidente do Senado, lembra? Falando que ele recebeu 30 milhões de dólares no exterior, que dá 150 milhões de reais num banco no exterior. Aí vamos para o Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou, mas negou assim, bonito. Bateu mesmo, pesado. Negou ter recebido qualquer valor do banqueiro Daniel Vorcaro. Classificou, inclusive, as acusações como um ataque pessoal, institucional. Vê comigo. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. São alegações inteiramente falsas, com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação. Porque não estaremos diante apenas de uma acusação falsa contra o presidente do Senado Federal. Estaremos diante da invenção de um fato inexistente e da tentativa de atribuir este fato a um procedimento oficial para lhe conferir aparência de verdade. Esse não foi um ataque dirigido apenas ao senador Davi Alcolumbre. Foi um ataque ao Senado, ao Poder Legislativo e à sua autonomia. Não serei intimidado, não serei ameaçado, não serei constrangido e nem serei chantageado. Olha só, a gente está até procurando, porque até agora, recentemente, a revista Veja não tinha falado nada, porque o presidente do Senado diz que vai processar a revista Veja. Vai processar a revista Veja. Ele não apenas ele se defendeu, disse que é tudo mentira, mas disse que vai processar, porque foi a revista Veja que publicou numa revista, publicou na revista do final de semana. A matéria, inclusive, bombástica. Né? Eu lembro que quando o portal Metrópolis falou que o Alexandre de Moraes foi beber vinho e fumar charuto numa casa do Daniel Vorcaro, o Alexandre de Moraes, ele disse que não foi tal, aí o portal Metrópolis segurou e falou assim, a gente tem prova que o ministro foi. E o ministro recuou, não processou ninguém. A revista Veja é uma das principais revistas do país, há muitos anos. Então vamos esperar algum tipo de resposta. Né? Eu estou vendo aqui a Rosa dizendo o seguinte, dizendo, acredito que vai acontecer nada com o Xandão. Nada. E a paranoia do Vorcaro. O relatório da Polícia Federal revela que Daniel Vorcaro mantinha um forte esquema de monitoramento em torno da sua propriedade em Trancoso, lá no litoral sul da Bahia. Segundo a investigação, o banqueiro ficou alarmado após um helicóptero sobrevoar sua residência por cerca de 40 minutos. Em mensagens obtidas pela Polícia Federal, vazadas agora pelo ministro André Mendonça, né? Vorcaro demonstra suspeitas de que estaria sendo vigiado e acionou o Luiz Felipe Mourão, o sicário, para identificar os responsáveis pelo voo. Não há informações do relatório do resultado pedido pelo Vorcaro ao sicário. Segundo a jornalista Miriam Leitão, da Globo, Daniel Vorcaro ainda tem chance de uma delação. É o que apurou junto à PGR, viu? Ele vai tentar de novo a delação, veja. Olha, eu amanheci hoje, Colombo, conversando com investigadores e com procuradores, e o que eles dizem é que a porta não está fechada. Mas eles, investigadores ou procuradores, eles não podem
pedir ou propor nada a Vorcaro, porque a delação premiada pressupõe a voluntariedade. Então, ele é que tem, a única pessoa que pode destravar essa negociação, né, saindo depois da dupla negativa, é o próprio Vorcaro. Se ele chegar e fizer, a primeira coisa que ele tem que fazer, segundo eu soube, ouvir dos dois lados, tanto na Polícia Federal quanto na Procuradoria-Geral da República, é que ele tem que mudar drasticamente de atitude. Ele não se coloca como tem que se colocar um colaborador. Ele chega e fala assim, olha, eu cometi crimes, esses são os meus crimes, esses são meus cúmplices, essas são as provas. É assim que o primeiro passo, o primeiro capítulo de qualquer delação é o reconhecimento do erro. Ele está, segundo as fontes que eu ouvi, em negação. Ele continua tentando justificar, como, palavras que eu ouvi, como se a atitude dele, o comportamento dele, o que ele fez, fossem atitudes aceitáveis. O que você acha? Ele acha que é correto. Contratinho com mulher de ministro de 129 milhões, taiaiá, né, com outro ministro. É uma confusão, né? É uma confusão.